Se eu te disser que uma mulher pode contratar um plano de saúde já estando grávida, e ainda assim esse plano de saúde fazer toda a diferença na gestação, você acreditaria? Porque a maioria das pessoas acredita que depois que descobre a gravidez, já perdeu a chance de fazer um plano de saúde. E quem já tem uma doença pré-existente costuma pensar o mesmo. Nem adianta contratar, o plano não vai cobrir nada mesmo. Mas será que isso é verdade? Hoje eu quero desmistificar essas duas situações para você e mostrar como elas realmente funcionam. Oi, eu sou a Isa e esse é mais um episódio do Café com a Isa. Então, pegue o seu café e vamos começar, porque hoje eu quero esclarecer uma das maiores dúvidas que aparece no meu dia a dia. Vamos começar pela gravidez. Existe uma ideia muito comum de que se a mulher descobre a gravidez antes de contratar um plano de saúde, ela vai pagar a mensalidade e não poder utilizar absolutamente nada. Mas isso não é verdade. O que permanece é a carência para parto. A carência para parto é de 300 dias, ou seja, 10 meses. Isso em qualquer operadora. Mas a gestação ela não se resume somente ao nascimento do bebê. Durante esse período, existe um acompanhamento muito importante para a saúde da mãe e do bebê. Respeitando a carência para cada procedimento, a gestante pode realizar consultas de pré-natal, exames laboratoriais, ultrassonografias, todos os exames solicitados pelo médico e todo o acompanhamento necessário durante a gestação. Ou seja, mesmo que o parto ainda esteja em carência, isso não significa que você ficará sem assistência durante toda a sua gestação. Eu quero compartilhar com vocês um caso real de uma cliente minha. Claro, preservando totalmente a identidade dela. Ela me procurou já grávida e estava ciente da carência do parto. Mesmo assim, ela decidiu contratar o plano. Durante o pré-natal, a doutora avaliou que, por conta de uma cirurgia bariátrica e o desenvolvimento da gestação, essa gravidez teria que ser classificada de alto risco. Infelizmente, com a evolução do quadro, foi necessário fazer um parto prematuro. E foi nesse momento que ela percebeu o quanto tinha sido importante contratar um plano de saúde. E aqui existe um detalhe que eu faço questão de explicar. Quem define se a gestação é de alto risco é sempre o médico. E também não é porque uma mulher faz cirurgia bariátrica que a sua gestação vai ser considerada de alto risco. Cada gestação é única. No caso dessa cliente em específico, a avaliação foi feita pelo obstetra dela. E quando existe uma situação de urgência e emergência caracterizada pelo médico, passam a valer as regras da ANS para esse atendimento. E foi exatamente isso que aconteceu com ela. Percebe a diferença? Ela não recebeu atendimento porque a carência do parto deixou de existir. Ela recebeu atendimento porque surgiu uma doença caracterizada como urgência e emergência durante a gestação. São situações completamente diferentes. E entender essa diferença pode mudar completamente a sua decisão ao contratar um plano de saúde. Porque ninguém consegue prever como uma gravidez vai evoluir. Outro assunto que causa muita insegurança é quando a pessoa já possui uma doença. Muita gente chega dizendo para mim: Isa, tenho diabetes. Isa, tenho pressão alta. Isa, tenho endometriose. Isa, tenho problema na coluna. Acho que o plano não vai cobrir nada. E isso também não é verdade. Quando uma pessoa declara uma doença ou uma lesão pré-existente, no momento da contratação, vai existir a CPT, que é a cobertura parcial temporária. Ela pode durar até 24 meses. Mas isso não significa que o plano vai deixar de atender aquela pessoa. A CPT restringe alguns procedimentos de alta complexidade relacionados estritamente à doença declarada, como determinadas cirurgias, internação de alta complexidade,
e procedimentos de alta tecnologia relacionados àquela doença. Já consultas médicas, exames simples e acompanhamento da doença continuam acontecendo normalmente, respeitando as regras e carências previstas no contrato. E existe mais um detalhe que pouca gente conhece. Mesmo durante a carência de CPT, se acontecer alguma situação de urgência e emergência, as regras mudam. Após 24 horas da contratação, o plano já oferece cobertura de urgência e emergência, conforme as regras da ANS. Em situações de risco imediato ou lesão irreparável, a operadora não pode simplesmente negar o atendimento porque a pessoa ainda está em carência. Por isso, é tão importante conhecer realmente as regras antes de decidir que não vale a pena contratar um plano. Percebe como uma informação incompleta pode fazer uma pessoa tomar uma decisão errada? Muitas pessoas deixam de contratar o plano porque acreditam que não terão direito a nada. Mas a realidade é bem diferente. Entender como funcionam as carências, CPT e as regras de urgência e emergência podem fazer toda a diferença na hora de utilizar o seu plano. E a informação correta vale muito mais do que 1000 palpites. Por isso eu sempre digo, antes de contratar um plano, converse com um corretor que te explique certinho sobre carências, regras, cobertura. Cada situação é única e uma orientação correta pode evitar decisões baseadas em informações incompletas. Se você ficou com alguma dúvida ou já ouviu algum mito sobre o plano de saúde, deixe aqui nos comentários. Quem sabe ele não vira o nosso próximo café com a Isa. Muito obrigada por tomar mais esse café comigo e até o próximo episódio.